Olá, amigos aprendizes! Mais um dia, mais uma semana para a gente comentar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E temos assunto para comentar nesse capítulo. Verdade. Olá, amigos aprendizes. Um prazer estar de novo com vocês. E o que eu vou aqui complementar no capítulo é assim: o conteúdo deste capítulo ele está totalmente contido no Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele sempre nos leva para a nossa reforma íntima, para a gente olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente cuide das nossas questões que a gente precisa estar melhorando. A gente não pode dizer nem que são inferioridades. A gente precisa descobrir e tratar essas questões. Isso faz com que a gente avance. Esse capítulo também, o que tem de interessante é que ele está entre deixa eu ver aqui. Entre o amar os vossos inimigos e honrar o vosso pai e a vossa mãe. Então, a sequência que Kardec faz, ele é bastante interessante, né? Chico, essa frase eu achei assim, bastante interessante, ele sempre falava que as informações, elas existem e de monte. Existe, a gente consegue pegar um monte de informações sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a vida passada, a vida da história, né, do planeta, a gente consegue pegar. O que a gente não tem muito são os intérpretes. Como nós interpretamos aquilo que está aqui? Né? Então, ele diz que esses intérpretes faltam porque falta conhecimento. E, às vezes, falta esse conhecimento de nós mesmos, né? Nossa, deixa eu só fazer um comentário sobre esses intérpretes, Por favor. porque a princípio, quando a gente pensa em intérpretes, a gente pode pensar naquele que explica e que traduz. Mas o intérprete ainda mais importante é aquele que arrasta com o exemplo. Então, que ele sabe mostrar na vida. Inclusive, lembrei de uma palestra que eu estava ouvindo do Haroldo, que ele estava comentando sobre uma passagem lá que quando Jesus reapareceu para os apóstolos, eu não lembro onde está, tá? É referência da Bíblia. Mas que o Jesus caminha com os apóstolos um tempão falando do Evangelho. Imagina Jesus transfigurado certamente, né? Falando do Evangelho, trocando ideia com os apóstolos, uma caminhada toda, e os apóstolos não reconheceram Jesus. E ele estava falando, quando eles sentaram na mesa para comer, que Jesus repartiu o pão para todo mundo antes de comer, eles reconheceram. A única pessoa que a gente conhece que faz isso é o mestre. És tu, mestre. E aí, nossa, até arrepiei, assim, porque gente, é a atitude, é a tradução do que está escrito, não só em palavras, como a gente tenta fazer aqui, né, para adequar no nosso dia a dia, mas é com atitude. E aí, Chico foi um exemplo desses, Jesus, claro, nosso grande exemplo, e nós temos outras pessoas para nos inspirar a fazer, né, esse bem, essa caridade desinteressada, essa prática do amor, seja com os nossos amigos, com os nossos pais e mães, seja com os nossos inimigos. Sermos bons. É verdade. Tem acho que é o Haroldo que estava falando, ou o Rossandro, que disse que uma pessoa chegou até o Chico e quando ele queria muito ver o Chico, né? E quando ele chegou lá perto do Chico, ele fez a menção de se ajoelhar diante de Chico. E aí Chico disse: se você se ajoelhar, eu me deito. Eita. Você entende? Porque, assim, tamanha humildade, né? Tamanha sabedoria que tem a pessoa. Porque, assim, na verdade... Eu não mereço reverência, né? Quem é bom? E Jesus falou isso, né? Por que me chamais bom? Bom é o Pai. Sim, exato. Porque tudo Exatamente. é um perigo para o nosso orgulho inflamar, para o nosso ego ficar grande, para o nosso egoísmo piorar. Exatamente. Bom, é importante a gente salientar que muitas das coisas que tem aqui neste capítulo,
ele também está relacionado com o Velho Testamento. Então, toda vez que a gente ler aqui a questão de estar escrito na lei e obras, ele está fazendo referência ao Velho Testamento, que eram as leis de Moisés, tá? Uma coisa que eu achei bastante interessante aqui é que é a questão das franjas, né, que as pessoas utilizavam naquele período, e que eu acho que é interessante esclarecer, porque a gente vê, mas a gente não sabe nenhum significado, né? E aí, assim, o que tem o significado daquelas franjas? Na verdade, isso estava escrito no Velho Testamento, lá na questão de Moisés, que as pessoas deveriam usar as franjas e que nela fosse passada uma linha azul nessas franjas, e principalmente o povo fariseu usou muito, e as franjas eram, inclusive, muito grandes, né? Então, quanto maiores as franjas, maior era o poder religioso que a pessoa tinha. E esta linha azul que passava na beira das franjas era como uma simbologia de que a pessoa conhecia a lei do Velho Testamento. Então, na passagem de que quando a mulher estava com hemorragia há muitos anos e ela não conseguia melhorar, então, quando ela toca em Jesus, diz né, na pesquisa, que ela toca justamente nessa linha azul, que tem um significado, que o significado é: eu me afastei da lei, então agora eu toco nesta linha azul de Jesus para que eu possa voltar a cumprir a lei de Deus e de Jesus, e do amor, né? Porque, e aí ela é afinal, não curada. é só o conhecimento, né? É a prática. É a prática Exato. que efetivamente nos transforma. Porque, por exemplo, o título, né? Ah, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Parece que é só uma questão de mostrar ou não mostrar. Mas é um quesito muito mais interno. E o primeiro tópico já dá o tom, porque o título é Fazer o bem sem ostentação. Ó, grande desafio da nossa evolução é orgulho e egoísmo. É o trem ruim que a gente tem que enfrentar, né? Que está dentro de nós mesmos. E qual é o oposto ao egoísmo, por exemplo? É o desinteresse. É eu querer o bem, querer a felicidade para mim? Sim, só que querer para todo mundo também. Então, quando a gente coloca em prática a lei de Deus de amor, não é só para a gente, é para todo mundo. Então, passar esse bem, agir no bem, exemplificar o bem, sem segundas intenções. Então, eu não estou fazendo isso para que alguém me veja. Eu não estou fazendo isso, apesar de muitas vezes ser um negócio, né? Eu não estou fazendo isso para comprar um pedaço no céu. Porque não é assim que funciona. A gente não pode querer praticar só para aparecer. E aí, as pessoas do contra, né, podem até falar assim: ah, mas Chico falou isso aí, se ajoelhar eu deito, isso aí também é para aparecer. A vida do Chico nos mostra que não é isso, que ele realmente estava colocando na prática a teoria, a letra do evangelho. Então, cuidado com as coisas que afagam o nosso ego, com as coisas que parecem nos fazer parecer bonzões, né? Que se Jesus, que era espírito puro, falou: não vem não me chamar de bom, que eu não tenho nada para você me elogiar, não. Então, Imagina a gente, né? imagina a gente. Então, é basicamente fazer o que a gente fizer no dia a dia, fazer com sinceridade, fazer com desprendimento, fazer com pureza de coração, ainda que o nosso coração não seja puro. Tem gente que fala assim, aí um cuidado, né? Eu acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado com essa temática também, porque as pessoas dizem assim, mas eu não sou uma pessoa boa, eu só estou no começo da caminhada, ainda estou muito longe de conseguir alguma coisa, então eu não posso fazer o bem, eu não posso fazer o trabalho voluntário, porque senão eu estaria sendo falsa, eu estaria sendo hipócrita. Porque ia parecer que eu estou fazendo com desinteresse e, na verdade, eu estou fazendo porque eu acho que é importante fazer o bem para os outros, mas eu não sinto isso ainda no meu coração. Olha, se a gente fosse esperar ser santo
para fazer o bem, nenhum de nós faríamos. Então, aquele negócio, faça, porque começa de fora. Faça, porque começa de forma hipócrita e depois a gente vai sentir falta. Aos poucos a gente vai adquirindo. Porque se você ficar na inércia de pensar, não vou fazer porque ainda não é sincero, ou não vou fazer porque se eu fizer indiretamente eu vou estar querendo lá no meu subconsciente ser recebido bem numa colônia espiritual, afinal a gente nunca vai sair, porque a prática no bem nos torna pessoas melhores, justamente para compreender que o bem precisa ser feito de forma desinteressada. Então é um ciclo, não é que a gente vai de um dia para o outro fazer esse bem sem ostentação, não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que a gente vai ser como a viúva desse capítulo aqui. Vamos falar sobre isso. Verdade. Então, eu vou ainda fazer um comentário sobre de umas coisas que era costume na época. Diga aí. Primeiro que, assim, cada apóstolo escrevia para um tipo de povo. Porque, às vezes, as pessoas vão estudar os evangelhos, né? E fazem comparação e encontram diferenças. Então, tinha apóstolo que escrevia para pessoas que tinham muito conhecimento, que é o povo hebreu, que tinha conhecimento da lei de Moisés. E tinha outros povos que não tinham esse conhecimento. Então, a escrita do outro apóstolo é um pouco diferente, em função disto, tá? Uma outra coisa que era costume era assim, as pessoas na época que vivia na época de Jesus, que tinha posses, elas tinham como uma finalidade de ajudar aqueles que eram mais pobres, viúvas e crianças órfãos. E aí, então, o que eles faziam? Na feira, quando eles iam vender nas feiras, todas as frutas, verduras, legumes que caíssem no chão, esse era destinado às pessoas pobres. Então, ninguém catava, né? Somente os pobres que podiam pegar. E outra coisa que eu acho interessante é, quando eu plantava, eu fazia a minha plantação, as beiradas era destinado ao povo pobre. Então, quem plantou, colhia somente no meio. Olha que interessante, achei interessante isso, né? Para que os pobres pudessem encontrar uma forma de ter o seu alimento. Eu achei isso muito interessante, né? E olha a impressão que dá, né? Se a gente pegar assim, o que está em cima da feira, o melhor fica para mim. O que cai é daquele que não pode comprar. O que cai, a beirada, talvez a beirada, não sei, que é atacada por alguns bichinhos a mais, que recebe mais poeira. Eu acho que isso tem um significado muito profundo, que é contrário ao quesito do óbolo da viúva, de o principal é para mim, o pior é para o outro. Será que isso é fazer o bem sem ostentação? Olha que pegadinha, né? Exato, exatamente. E aí, né, então, quando ele fala, né, que a vossa fazer o bem sem ostentação. Então, é como eu interpreto esse bem que eu faço, né? A gente não pode fazer que nem a galinha, que bota o ovo e sai cacarocando, né? Sai cantando para avisar que botou o ovo, né? Não é isto, né? Então eu não posso comentar, eu não posso falar que eu fiz o bem, alguém não pode comentar? O outro até pode, mas eu não posso ter esse orgulho inflamado porque eu fiz o bem. Se eu estou na condição de fazer o bem, por que eu não posso fazer? Se a gente olhar no nosso guarda-roupa, quantas roupas a gente tem que a gente faz tempo que não usa? Sapatos, né? Alimentos que a gente tem no armário que às vezes, puxa, tá lá, vai vencer e a gente não doa porque é meu. Isso é meu, né? E aí às vezes estraga e as pessoas não doam. Então, é na nossa prática do dia a dia que a gente tem que olhar isto, né? Então eu tenho que dar tudo? Não, não é isto. Também a gente não pode favorecer aquelas pessoas que são que têm a prática de mendigância, né? A gente precisa conhecer um pouco, investigar um pouco para que a gente possa fazer alguma coisa, né? E o principal da nossa, quem tem a condição, né? Quem pode, quem consegue,
não é só dar esmola, mas é modificar a vida daquele que está pedindo esmola. Então, está indo na escola? Olha, que tal a gente arrumar um trabalho? Né? Às vezes é possível. E às vezes, sei lá, é uma mãe que está com... Olha, a senhora passa roupa? Se eu posso, né? Não estou dizendo que a gente não é... Né? Mas se a gente pode, por que não oferecer? Por que não auxiliar? Você falou algumas coisas aí muito que eu tenho para comentar. Aí. Você comentou primeiro de comentar o bem, né? Então, realmente é meio estranho quando a gente faz o bem e fala para o outro, porque é muito difícil de nós não cairmos na cilada de sermos elogiados porque a gente está contando que fez alguma coisa. E isso indiretamente infla o nosso ego. Mas aí é aquela questão, então o bem não vai ser comentado? Vai deixar só as coisas ruins aparecerem na TV? E aí a Polana destacou um negócio muito legal. O outro falar. O outro falar é importante sim, é importante que o bem apareça. Eu acompanho, né, como eu já falei aqui antes, o Instagram Razões para Acreditar, que tem por finalidade divulgar coisas boas, e vez ou outra, existem muitos comentários criticando pessoas que mostram o bem que fizeram, então que filma a situação, ó, eu vim aqui e eu dei para a pessoa porque ela estava precisando e a gente tem que fazer mais isso. Vejam, a pessoa fez, não cabe a nós julgar o fato dela ter divulgado ou não, porque as pessoas alegam que divulgam para contagiar outras. Aí a gente vai julgar? Deixa isso para a consciência da pessoa. Não faz, não é da nossa alçada ver se o outro deu com a mão direita, sabendo a mão esquerda dele ou não, porque ele pode ter divulgado sem que a mão esquerda dele soubesse. E vocês estão entendendo a metáfora? Ele pode ter feito a divulgação de verdade com boas intenções de contaminar outras pessoas para fazer o bem. Quem somos nós para julgar o que o outro está fazendo? Aí, de outra forma, quando uma pessoa vê algum bem acontecendo e divulga para contagiar outras, a pessoa que fez o bem, ela se mantém, não, tipo, eu fiz porque minha consciência mandou, sem exaltação, isso é importante. E aí a nossa preocupação com o dar para o outro, que você também comentou. Ah, mas eu vou dar esmola, mas aquela pessoa ali, ela tá profissional na medicância, eu não quero contribuir para isso. Bom, dar ou não dar dinheiro é muito da consciência de cada um. Se você não se sente à vontade, dê um alimento. Ah, não, mas ele vai usar o alimento para trocar por droga. Bom, cada um de nós tem uma percepção a esse respeito. Agora, só não deixe de fazer algo por causa dessa visão de preocupação com o que o outro vai fazer com o que você está dando. Então, como a Polônia falou, dê educação, forneça alguma possibilidade da pessoa ter uma vida melhor. Aí eu lembro de um negócio que eu acho que é... o Padre Lancelotti, que estava em entrevista com o André Trigueiro, e ele tem um trabalho há muitos anos com pessoas de rua, e ele falou um negócio muito interessante, porque o André Trigueiro perguntou ainda tem, assim... né? Ainda tem, ainda ele morreu, ainda tem. O André Trigueiro perguntou assim, tem um monte de gente, mais de 1.000 pessoas assistindo a gente. E essas pessoas ficam pensando o que elas podem fazer pelos moradores de rua, né? Será que vão procurar organização? Aí uma coisa que ele falou me chamou muita atenção. Claro, as organizações precisam de ajuda, mas sabe o que você pode fazer o tempo todo? Tratar com dignidade não é passar pelo mendigo, pelo pedinte, fingir que eles não existem. Dê um sorriso, dê um oi. Isso é tratá-los como seres humanos, isso é dar dignidade. Isso é fazer o bem sem ostentação. Porque mais para frente aqui tem o item, né? Convidar os pobres estropiados. Eu vou dar alguma coisa só para aquele que vai poder me devolver? Então, eu vou numa festa, eu vou dar presente, porque quando for o meu aniversário, eu sei que essa pessoa vai me dar um presente bom. Isso é interesse. Agora, eu vou dar alguma coisa para o pobre. Como que ele vai me devolver? Primeiro, ele não sabe nem quem eu sou. Isso é importante, né? Manter o anonimato. Não quero te dar meu endereço nem meu telefone, porque eu não quero que você me devolva. Eu estou fazendo de coração. Então, eu estou oferecendo algo e eu tenho certeza que não vou ter nada em troca. Caridade desinteressada. Fazer o bem sem ostentação. Exato, exatamente. E vindo aqui para a questão do óbolo da viúva, né?
Isso, por que que isso é muito interessante? Por que que isto pesou lá quando chega no dia do juízo final, e que como tem no Evangelho, e aí foi secar, foi lá pesado e tal, né? E o dela tinha um peso maior. Porque, na verdade, ela deu a única coisa que ela tinha. Ela só tinha uma moeda. Ah, vamos contextualizar, né? Vai que alguém que está nos assistindo não conhece, né? A passagem do óbolo da viúva que está no Evangelho e Kardec reproduz aqui. Gasofilácio, lugar de doação, né? Igual a gente fala hoje de dízimo, a caixinha de doação no centro espírita, né? Sim. Para aparecer, o pessoal colocava um monte de moeda e fazia aquela barulheira, aquele estardalhaço, eu tô doando. Enfim, aí vem uma viuvinha, pobrinha, tadinha, colocou a moeda, finge no nosso tempo aí que é uma moeda de 1 centavo. Pra gente, aí o outro olhou assim, o que essa mulher tá dando essa moeda de 1 centavo que não serve para nada? E a descrição é que, Jesus comentando, né? É que esse 1 centavo que a viúva doou vale muito mais do que aquele monte de moeda que os hipócritas colocavam. Por quê? Porque os outros estavam dando do supérfluo. Ela estava dando do que fazia falta, do que ela não tinha. Então, olha o peso que da balança, né, que a Polônia está falando. Vamos dizer assim, balança espiritual das moedas que foram oferecidas, né? Olha o peso de uma doação em relação da outra. Exato, né? Então, porque na verdade, quando a gente doa aquilo que a gente tem muito, é nossa obrigação, né? Agora, quando a pessoa doa aquilo que não tem, que não tem, mas ela consegue dividir com o outro, é uma outra circunstância. São os sacrifícios, né? Que as pessoas fazem. Então, quais são os sacrifícios que a gente faz em pró de Deus, em pró de um mundo melhor, de um universo melhor, né? Então, não tem como a gente nivelar o nível de sacrifício que as pessoas fazem, porque cada um está num nível, né? Cada um tem uma situação, e às vezes a gente pode dar o sacrifício que a gente às vezes pode dar, pode ser o tempo, pode ser o estudo, pode ser tanta coisa, tantas outras coisas, né? E aí eu queria comentar também um pouco sobre a questão da caridade moral e a caridade material, né? Que assim, a caridade material, ela é a mais fácil de todas. E é nessa caridade material que a gente cai nas ciladas, né? Olha, eu estou dando, olha, eu estou fazendo, olha, porque isso, olha, porque aquilo. Principalmente agora no período de eleição, né? Que tem muito isso. A caridade moral, ela independe da caridade material. E essa, independente de se for adulto, criança, jovem, mulher, homem, negro, branco... Independentemente do conhecimento intelectual que tem. Exato, todo mundo pode fazer, né? E essa é a mais difícil de ser feita, né? Então, o silêncio, que às vezes o silenciar, ela pode ser uma caridade material, principalmente dentro de casa, né? Às vezes uma discussão, alguém que não está bem, alguém que está meio alterado, e aí a gente Na precisa minha ter a opinião, inteligência. uma das mais difíceis. Silenciar. Porque às vezes a gente fala, eu vou dar uma palavra de carinho para aquela pessoa, né? A gente fala, inclusive às vezes a gente até exagera e dá um sermão, né? Ao invés de falar palavras que realmente consolam e esclarecem, não, a gente dá sermão, que é outra cilada, porque fica parecendo que nós somos os bonzões. Agora, ficar quieto quando alguém cutuca em casa, gente, acreditem, isso é caridade moral. Com certeza. Porque E a isso gente vai precisa evitar que praticar. propague discussão, que propague confusão, que pessoas se firam, né, um ao outro. Então, é muito importante, não tenhamos dúvida. Porque aí entra a questão do ego, a última palavra tem que ser de quem, né? E aí vira aí uma questão, uma briga de egos, na verdade. Né? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisto, e que se a gente conseguir modificar alguns pequenos comportamentos, às vezes a gente se sai bem em benefício de um todo, né? Da família como um todo, tá?
E é o que a Aí gente vem lá, comentou também né? sobre sorriso, né? Aquilo que eu falei do mendigo, isso é caridade moral, poxa. Você está Sim, dando um sorriso, você está sendo simpático, isso é importante. sim, sim, com certeza. Aí vem aí a questão da beneficência, né? Uma das coisas que eu gostaria de falar um pouco é sobre a questão dos infortúnios ocultos. Ai, eu adoro esse textinho. Ai, gente, ó, a gente vai comentar, mas não deixe de ler essa passagem. É uma historinha. É muito bom, é muito, não, é um Na- dos meus preferidos do Evangelho. Então, na verdade, Lívia, assim, eu tenho até uma prática disso, né? Eu faço evangelho lá na escola, né? Todos os dias. Que Todos os legal. dias eu faço evangelho lá. E às vezes, quando tem aluno, que às vezes sai alguma discussão, às vezes eu faço até mais de uma vez. Você entendeu? E aí teve uma época que eu ia fazer cair essa parte. Eu ia fazer cair essa parte. Eu ia fazer cair essa parte. Falei, meu, não é possível. Tem alguma Falei, coisa não. aí. Falei, meu, e aí eu falava, alguém está precisando e eu não estou conseguindo captar, né? E eu saí conversando com as pessoas, né? E eu perguntando, olha, tá tudo bem? Tá tudo bem na sua casa? Porque eu falei, alguém está com uma grande necessidade e eu não estou conseguindo captar. E aí tinha a pessoa que trabalhava na secretaria e ela estava chorando muito, estava muito nervosa, mas ela nunca se abria, sabe? Ela nunca falava, tal. E eu falei, bom, aí eu peguei uma pessoa que é muito próxima dela, né? Eu falei, escuta, tá tudo bem na sua casa? Tá. De verdade que tá tudo bem? Não, tá tudo bem, sim. Aí eu perguntei, e a fulana? Eu não tô achando que ela não está bem. Tá acontecendo alguma coisa? Ela falou assim, olha, eu não deveria falar, mas eu vou falar para a senhora. Está assim. Ela não tem nada para comer. Falei, como? Eu levei um choque. Ela falou assim: a única coisa que ela tem dentro da casa dela hoje é um pacote de feijão. E ela tinha uma filha pequena, né? Aquilo assim sabe assim, parece que abriu um buraco, né? E eu falei, meu, tá aqui na minha Tá aqui do frente. lado. Tá aqui na minha frente, sabe? E eu fiquei assim, eu falei, meu, não é possível, não é possível. Aí eu falei, bom, eu vou sair. Fui ao mercado, fiz uma compra, né? E cheguei na escola e falei, olha, isso aqui é para você, tal, tal. Não falei quem me disse, quem deixou de dizer, mas falei, tá aqui, se você precisar que leve na sua casa. Aí ela falou, não, eu vou ligar para o meu pai vir buscar. E aí meu pai me leva em casa. Falei, tá bom, então. Então, assim, sabe, o texto ele é muito fiel. Precisou o Evangelho repetir, 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 para a Muitas gente vezes, se gente, foram sensibilizar. muitas vezes repetindo e assim, e eu, né, eu via que ela não estava bem, mas ela não queria se abrir, eu não queria, né? E assim, o evangelho ele é muito fiel nas Certeiro. questões que estão ocorrendo no nosso dia a dia. Pode ter Se nós certeza. somos fiéis com o Evangelho, né? Porque você, Sim, olha o destaque, você fazia o Evangelho no seu ambiente de trabalho todo dia. Olha sim, isso. Isso é manter o canal aberto para que a espiritualidade nos acesse. Então, não é a gente achar que a gente assim, tu abriu o Evangelho aqui uma vez na semana, cara. não, 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 Aí não não. tem, gente, a linha tá suja, né? Não tem como a gente achar que a Exato, espiritualidade está nos mandando recado. exato, exatamente. Você entende? Então, assim, na verdade, é a prática, né? A prática diária disso aqui, ele te dá um norte, né? Eu acho. Ó, eu queria Então, só assim, é isso que deixar eu queria comentar. O nosso tempo está estourando. eu queria deixar uma mensagem final de observe, que nós possamos observar. Sempre, sempre alguém está precisando de algo. E não é pensar no material. Pensa primeiro na caridade moral. Pensa primeiro em alguém que você está precisando trocar uma palavra, que você está precisando ligar para essa pessoa. E outra, se você é a pessoa que está precisando conversar, ligue para alguém da sua confiança. Não deixa, não fique sozinho por receio de entrar em contato. Entre em contato também. Faça como a espiritualidade que ficou insistindo num ponto aqui, ó, infortúnios ocultos, infortúnios ocultos. Seja esse veículo também para alertar as pessoas de que elas podem doar algo de si, né? E a gente também, que a gente fique atento para que a gente possa doar algo de nós também.
Verdade, é isso mesmo, gente. E assim, não é uma coisa que é fácil, né? É uma questão de caridade conosco mesmo também, né? E da gente fazer esse trabalho, de fazer essa. É um aprendizado que a gente vai levar para toda a eternidade, né? Então, que a gente comece a fazer isso hoje. Que a gente não se limite, não vamos deixar assim. O Hélio Couto fala muito isso, né? Não vamos esperar, quando eu puder, eu vou ler. Quando eu puder, eu vou Quando eu fazer. aposentar, quando eu ficar rico. Exato, vamos pegar o nosso um dia de cada vez. Se eu fizer um dia, amanhã é outro dia, depois amanhã é outro dia. Quando passa-se um ano, foram 365 dias. E fica mais fácil, mais natural. Sim, exato. Então é isso que eu quero deixar. E aí é isso, gente. O nosso horário está extrapolando. Até mais. Beijo a todos, até a próxima. Tchau, tchau.